Vamos ouvir o que Deus deseja falar conosco nessa noite. Tiago, capítulo de número 1, nós vamos ler alguns versículos desse texto. Vamos ler alguns versículos de Tiago, capítulo de número 1, do versículo 13 ao versículo de número 15. Pega a sua Bíblia e vamos ver o que Deus deseja falar conosco nessa noite através da sua palavra. Tiago, capítulo de número 13, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Tiago 1, 13 ao 15 diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vamos ler todos juntos o versículo 15 numa só voz? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua santa palavra, e tu conhece as nossas limitações, e o quanto nós precisamos da iluminação, da instrução, da revelação da tua palavra. Senhor, que não haja nenhuma resistência, que os nossos corações possam estar quebrantados e contritos diante da tua voz, da tua presença neste lugar. Toma cada um de nós. Queremos ouvir a tua voz, pois somente a tua voz pode nos alimentar nesta noite, pode nos fortalecer, pode nos encorajar. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Hoje eu gostaria de falar sobre esse texto. Nós estamos estudando Tiago e chegamos hoje no capítulo 1, no versículo 13 ao 15. E eu gostaria de falar sobre como vencer a tentação. Você sabe como vencer a tentação? Tiago, ele vai escrever sobre tentação. É interessante que Tiago aborda dois termos muito parecidos: provação e tentação. Eles são tão parecidos que no original grego, perasmos, é o mesmo termo, tanto para um quanto para o outro. Provação e tentação. Só que Tiago vai nos informar que a provação, ela pode ter origem em Deus, mas a tentação nunca terá origem em Deus. Deu para entender? Então vou repetir. Tiago nos informa que a provação, ela pode ter origem em Deus, ou seja, Deus pode nos provar. E Deus prova os crentes. Alguém aqui já foi provado pelo Senhor? Deus provou os seus servos no passado. Todos os crentes em Cristo e todos os crentes da antiga aliança foram provados na sua fé. Jó foi provado. Abraão foi provado. Moisés foi provado. José foi provado. Davi foi provado. Oh, aleluia. E nós somos provados. A nossa fé é provada. Mas existe também outro termo muito parecido, que é a tentação. Esta não vem de Deus. A tentação, ela não tem
sua origem em Deus. E é isso que Tiago quer mostrar no versículo 3, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Ou seja, é atribuir a Deus algo que ele não fez. Então, quando nós somos tentados, e não tem ninguém aqui que escape desta regra, ninguém. Todos nós somos tentados em algum momento. Somos tentados em vários lugares. Somos tentados em vários ambientes. Somos tentados em várias situações da nossa vida. Agora nós temos que ter cuidado para não atribuir a Deus as tentações de alguém chegar e dizer: Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta, Deus prova. Então ninguém sendo tentado, ao enfrentar a tentação, diga: Deus está me tentando. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E uma verdade, a verdade, Jesus ensina essa verdade na oração do Pai Nosso, quando ele diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Se tem uma coisa que Deus faz na tentação, é nos livrar dela, nos ajudar a vencê-la. Nunca Deus vai nos tentar, Deus vai nos ajudar a vencer a tentação. Quem pode dizer glória a Deus? Então, nós não podemos atribuir a Deus a tentação. E o que seria tentação, pastor? Num popular bem simples, tentação seria um convite para fazer algo que até mesmo pode ser bom, mas de maneira errada. Por exemplo, nós podemos ser tentados a fazer alguma coisa que aos nossos olhos parece ser bom e correto, mas de maneira errada. Então, por exemplo, é pecado, pastor, desejar ter dinheiro? Não. O dinheiro é importante para você sustentar. Mas a partir do momento que você vai adquirir esse dinheiro de maneira incorreta, você é tentado a adquirir esse dinheiro de forma incorreta, você está pecando. Deus colocou em nós desejos naturais. Por exemplo, nós temos fome, desejo de comer. Desejo de comer em si é pecado? Não. Depende. Depende. Vou repetir. Deus colocou no ser humano o desejo de fazer sexo. O sexo em si é pecado? Não. Quem criou o sexo? Deus. Da mesma forma eu respondo: depende. Vocês estão me entendendo? O inimigo, ele vai trabalhar de alguma maneira para nos levar a fazer algo correto de maneira incorreta. Isso nós chamamos de tentação. É um convite a fazer alguma coisa que contraria as normas estabelecidas por Deus. É um convite a fazer algo que desagrada a Deus. É um convite a fazer algo até mesmo que possa ser correto, mas de forma errada. Então nós precisamos ter cuidado com a tentação. E é interessante que Tiago, no primeiro momento, ele não vai mencionar nenhuma forma, nenhum símbolo espiritual, nem demônio, nem nada. Porque existem pelo menos duas grandes fontes de tentação. A primeira é nós mesmos. A nossa própria natureza nos tenta a pecar. Eu vou repetir. A nossa própria natureza nos tenta a pecar. A nossa própria natureza nos leva a pecar. A nossa própria natureza nos inclina a pecar. Nem tudo é o diabo. E nós estamos muitas vezes atribuindo ao diabo muitas coisas que não tem nada com o diabo. O diabo não tem nada a ver com essa situação. Foi por falta de vigilância, foi por falta de oração, foi por falta de consagração, foi por falta de fugir do mal, da aparência do mal. E aí você foi inclinado a fazer algo errado e atribui a Satanás: diabo me deu uma rasteira. Não foi diabo que deu uma rasteira, não. É o que Tiago vai trabalhar no versículo de número 14. Bota aí para a gente na tela. Ele diz assim: cada um. Isso serve para o meu querido
Rômulo, isso serve para o meu querido William, isso serve para o pastor Luciano, isso serve para a irmã Fernanda, isso serve para o irmão Bruno, isso serve para o irmão Everson, isso serve para cada um de nós. Cada um de nós. Aponte a mão para alguém para descontrair um pouco. Para você também serve, é cada um de nós. Cada um é tentado. Quando somos tentados? Tiago diz, quando somos atraídos. Atraído é um termo no grego que significa, é uma figura de um pescador, de um caçador, que vai colocar no anzol uma isca, que vai esconder o anzol, para que o animal possa abocanhar e ser fisgado. O que significa dizer, pastor? O que Tiago está dizendo? Que a tentação, ela nunca vem com uma roupagem ruim. Não. Ela vem de maneira que vai chamar a tua atenção. Cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado é um termo, enganado. Imagina o peixinho vem ele todo bobo, mergulhando nas águas do rio São Francisco. E de repente ele vê uma isca. E a isca que se coloca para pegar o peixe é aquilo que ele mais gosta. Imagina os peixes que gostam de comer camarão. Então se põe na isca, no anzol, o camarão. E aí o peixinho passa e o camarão está ali, ó. Ei, estou aqui. E o peixinho que por inclinação gosta de camarão, sem saber que por dentro daquele camarão tem um anzol pontiagudo que vai levar ele à morte. Aleluia. Aí ele abre a boca e diz, mas que delícia de camarão. E abocanha. É esta imagem que Tiago tem quando diz, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, que seria no grego epitomia, desejo desenfreado, vontade, desejo, vontade, é isso que ele diz, cada um é engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, nós temos uma inclinação para algumas coisas, que se nós não tivermos vigilâncias, essa inclinação vai nos levar a pecar contra Deus, contra a família, contra a igreja, contra os santos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então eu tenho que ter cuidado comigo mesmo. Eu sou o grande perigo. Porque às vezes o diabo não tem nada a ver. Eu vou ser atraído pela minha própria concupiscência, pelo meu próprio ser carnal. A Bíblia chama isso de sarx no grego, que é carne. Eu tenho uma inclinação. Todo homem tem uma inclinação por uma mulher, por alguém do sexo oposto. Isso é natural. Agora, quando eu perco o controle sobre isto, isso se transforma em concupiscência. Eu tenho fome, mas quando eu perco o controle sobre a fome, isso se transforma em concupiscência. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Nós temos que exercer o autocontrole para não cedermos às concupiscências, que é o desejo desenfreado. E aí na Bíblia, antes de passar no versículo seguinte, eu quero mostrar na Bíblia para você que esse problema está dentro do ser humano. Olha o que diz 1 João. 1 João, capítulo de número 1. Abra a sua Bíblia, bota na tela para a gente, Gabriela. 1 João, capítulo 1, versículo 15. Olha o que está escrito na nossa carta, primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 15. 1 João, acharam? É isso mesmo? Deixa eu achar aqui. Primeira carta de João. Perdão. Primeira carta de João, acharam? Capítulo 2, me perdoe, versículo de número 15. Acharam? Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, olha aí, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esses desejos desenfreados são perigosos. E João escreve, diz, nós temos que ter cuidado com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o pecado, ele está dentro de nós. Nós temos um homem irregenerado dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus, uma nova criatura começou a ser formada em nós, mas nós ainda carregamos uma antiga criatura, que é conduzida até o dia do arrebatamento da igreja, até a gente ir para o céu. Enquanto a gente não vai para o céu, a gente ainda está carregando dentro de nós um defunto, que a todo momento quer se levantar, mas ele já está crucificado. Oh, aleluia! Quem pode dizer glória a Deus? Toda hora quer se levantar. E aí Tiago diz, toma cuidado. Voltemos lá em Tiago. Tiago está alertando a igreja contra este homem regenerado. Capítulo de número 1, versículo de número 14, diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa concupiscência. Porque, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite. Se a gente olhar para Jesus, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, Jesus foi provado por Deus no deserto e tentado pelo diabo no deserto. Olha como é que provação e tentação é diferente. Jesus foi provado por Deus no deserto. Foi o Espírito que leva ele ao deserto. Mas o diabo vai se aproveitar da provação para tentá-lo fazer pecar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então nós precisamos nos alertar, porque podemos transformar provação em tentação. E aí nós temos que ficar alerta, porque o diabo, ele trabalha. Aqui Tiago nem está trabalhando a questão do diabo, até porque Jesus Cristo não tinha essa inclinação para o pecado como nós temos. Jesus Cristo não tinha. Mas você percebe que o diabo trabalhou na necessidade e na carência de Jesus. A primeira tentação foi qual? Transforma pão em pedra. Por quê? Porque Jesus estava com fome, tinha uma necessidade comum. Ele tinha fome, um desejo comum, fome. Ele estava carente de alimento, e o diabo vai sugerir que ele se alimente, fazendo com que pedras se transformem em pães. Quem olha para isso diz assim, poxa, o diabo parece até que é bom mesmo, né? Estava preocupado com Jesus, que Jesus ia morrer de fome. Tem nada de preocupação. O diabo queria fazer Jesus perder sua dependência do Pai. Foi o Pai que levou ele ao deserto, e era o Pai que iria sustentá-lo no deserto. Se ele multiplica o pão ali, se ele faz a pedra virar pão e se alimenta, ele está dizendo assim, eu não preciso do Senhor, eu não dependo mais do Senhor, eu faço do meu jeito, da minha maneira. Mas aqui nesta noite há uma igreja que depende de Deus, que vive na dependência de, e que não permite que sua necessidade faça você pecar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aponte a mão para alguém e diga, não permita que a tua necessidade te faça pecar, que a tua carência te faça pecar. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando, diga glória. Cuidado que o diabo trabalha nas nossas carências e nas nossas necessidades. Ele trabalha nas nossas carências e nas nossas necessidades. E aí ele vem com a isca. Aqui Tiago nem está se referindo ao diabo, porque o Tiago está trabalhando mais no contexto da nossa própria natureza. Então nós somos inclinados, por natureza somos inclinados ao pecado. Por natureza somos inclinados a fazer o que é errado. Por natureza somos inclinados a pecar. Por natureza. Por natureza. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu poderia até usar alguns exemplos. Por exemplo, lembra de Davi? Davi era casado, estava ali no palácio, de repente ele olha da sacada uma mulher linda se banhando. Você não vê em nenhum momento o diabo chegando perto de Davi dizendo, Davi, muito bonita, hein? Você não tem diabo ali naquela cena, não tem Satanás ali. É Davi contra a sua própria natureza. É ele lutando contra ele mesmo. Ele poderia olhar para aquela mulher e, como um homem casado e sabendo que a mulher também era casada, virar os olhos, desviar a sua atenção. Mas o texto vai dizer que Davi viu
e desejou conhecê-la. Quem é aquela mulher? Percebe que a batalha começa nos nossos membros, dentro de nós. A tentação começa dentro de nós. A batalha entre a carne e o espírito é algo presente em nós, dentro de nós. Paulo escreve isso aos Gálatas, que há uma batalha travada dentro de nós, entre a carne e o espírito, entre fazer a vontade da nossa própria natureza ou fazer a vontade de Deus. Tem alguém me ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Então a todo momento nós vamos ser atraídos. Olha só, o versículo 14 na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Na NVT diz assim: a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Meu Deus do céu! Então o negócio é muito forte. Então nós temos que lidar com isso com muito cuidado, com a tentação, porque a qualquer momento nós somos atraídos, engodados, com uma isca maligna, que a gente olha assim e diz: isso vai ser muito bom para a minha vida. A gente tem que ter muito cuidado com as escolhas que a gente faz, com as decisões que tomamos. Porque eu estou falando aqui, me referindo mais à questão intimidade sexual ou qualquer coisa dessa natureza, mas a gente precisa ter cuidado. Porque, às vezes, uma porta de emprego pode ser uma isca para nos tirar da presença de Deus. Pastor, que isso? Toda porta de emprego é de Deus. Não é. Nem toda. Nem toda. A gente precisa ter cuidado que existe na nossa ambição. Nós podemos ser enganados por causa da nossa ambição. Nós podemos ser enganados por iscas que vêm por nossas ambições. A nossa concupiscência. É por isso que Tiago vai trabalhar muito o contexto de quê? Sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Tem alguém me ouvindo? Diga glória a Deus. Cada um é atraído, engodado pela sua própria... Cuidado que nossa carne, ela pode nos fazer abocanhar iscas perversas. E tomar decisões e fazer escolhas que aos nossos olhos parecem ser muito boas, mas não são. A gente tem que ter cuidado com os olhos. Os nossos olhos podem nos levar a nos inclinar a coisas que não é de Deus, a cobiçar coisas que não são de Deus, a querer coisas que não é para nós. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Eu lembro de Acã, quando Jericó foi derrubada, e Deus falou: tudo que Jericó tem é anátema. Mas Acã foi lá no meio dos tesouros, lá, e escondeu uma capa babilônica, pegou um monte de coisa. De repente saiu dali com aquele monte de coisa de ouro, dizendo: eu estou rico, estou rico. Ele foi enganado pela sua concupiscência. Talvez ele disse: isso aqui não tem nada a ver não, Deus não está vendo. Mas Deus estava vendo, Deus estava vendo. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ei, Acã, você foi atraído pela sua própria concupiscência. O desejo de Acã ser rico levou ele a pecar. Tem gente que é assim. A ambição de querer ser rico leva ele a comer algumas iscas malignas, a tomar decisões e fazer escolhas erradas, a aceitar situações embaraçosas na sua vida, que vão embaraçar sua caminhada, que vão embaraçar sua fé, que vão embaraçar seu caráter, que vão embaraçar sua conduta. Mas hoje Deus está falando aqui que a gente tem que ter cuidado, porque cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nem tudo é o diabo. Às vezes somos nós mesmos, com a nossa concupiscência, com o nosso desejo desenfreado, com a nossa falta de sabedoria e escolhas erradas, nós nos engodamos, somos enganados e somos atraídos para a isca. Olha o que diz o versículo 15. Eu gosto desse texto, porque ontem eu estava falando com a Fernanda que o Tiago, no versículo 14, ele faz a metáfora de um caçador, de um pescador, que bota lá a isca, bota lá o anzol, bota o assalpão, fica de longe só esperando o animal vir, sentir o cheiro. Já viu? Você já lembra? Antigamente se pegava muito rato com a ratoeira. Botava o queijinho, aí o ratinho vinha, que queijinho delicioso. E ao puxar o queijo, a ratoeira desarmava e pum, matava.
Quando eu era criança, isso era uma diversão para mim em casa. Era uma diversão. A gente ficava esperando ouvir o barulho da ratoeira desarmar para ir lá pegar o rato. Mas tinha que botar o queijo para ele sentir o cheiro do queijo. A gente tem que ter cuidado. Porque às vezes a nossa inclinação faz a gente errar. Aí Tiago, aqui no versículo 15, ele vai usar uma outra metáfora. Ele vai usar a metáfora de uma mulher grávida. Eu ia até usar como texto, como tema para o estudo, aborte os maus desejos enquanto é tempo. Porque ele diz assim, depois havendo a concupiscência concebido. Olha o termo concebido. Concebido é um termo que se refere a uma mulher grávida. Dar à luz o pecado. Dar à luz é um termo que se refere a uma mulher que está gerando. E o pecado sendo consumado, gera também um termo. O que ele tem em mente? Ele tem em mente que o pecado, para se tornar um fato concreto, ele começou a ser gerado dentro da pessoa, como um bebê é gerado dentro do ventre da mãe. Por isso eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui. Nós temos que abortar todos os sentimentos que possam estar gerando dentro de nós pecado. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Porque depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, a concupiscência é o que, pastor? É o desejo desenfreado para o mal. A gente vai alimentando isso vai gerando dentro de nós algo ruim. Ninguém mata o outro sem antes ter alguma coisa acontecido. Não fico com a tua cara, vou te matar. Não. Na maioria das vezes não é assim que funciona. Não é assim. Começa a haver um sentimento ruim com aquela pessoa. Esse sentimento é alimentado dentro de si. Começa a se alimentar um sentimento com aquela pessoa. Lembra de Caim e Abel? Lembra? Vocês lembram? Abre a tua Bíblia em Gênesis, eu vou mostrar para você. Gênesis, capítulo de número 4. Olha o que está escrito aí na Bíblia. Gênesis, capítulo de número 4. Abre, por favor, a palavra de Deus. Em Gênesis, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Versículo de número 1. E conheceu Adão e a Eva, sua mulher, e ela o quê? E teve a Caim e disse, alcancei do Senhor. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi o quê? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua. Olha o versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que está assim descaído o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está entrando em cena para tentar abortar sentimentos ruins que havia dentro do coração de Caim. Caim, por que você está com essa cara? Porque Caim via que Deus recebia a oferta de Abel e não recebia a oferta dele. E por que Deus não recebia a oferta de Caim? Porque Caim não tinha testemunho. Deus não recebe todo culto, Deus recebe o culto de pessoas que vivem uma vida de santidade. Quando Caim ofertava, Deus não recebia, Deus só recebia quando Abel ofertava, porque Abel tinha caráter, Abel tinha temor, Abel era crente de verdade, Abel fugia da aparência do mal, Abel buscava viver uma vida que agradasse a Deus. E Caim vivia de qualquer maneira, andava de qualquer maneira, falava qualquer coisa. Abel não tinha vida com Deus, e Caim achava que era crente, Caim não era crente. E Deus não recebia a oferta de Caim. E aí o que aconteceu? Caim começou a nutrir um sentimento de raiva contra o seu irmão Abel. Esse sentimento começou a ser alimentado dentro dele. Foi alimentando um sentimento de raiva.
foi alimentando um sentimento de inveja, foi alimentando um sentimento de ódio. E Deus aí vendo que estava sendo gerado algo muito ruim dentro de Caim, Deus entra em cena e diz: por que você está com o rosto assim? Por que você está com esse semblante pesado? Por que você está com esse semblante tão fechado? Porque Deus percebeu que dentro de Caim estava sendo formado algo muito ruim. Por isso, irmão, nessa noite, nós precisamos ter muito cuidado e não permitir que sentimentos ruins venham ser gerados dentro de nós. Hoje é a noite da gente abortar esses sentimentos. Oh, meu Deus, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Eu não posso permitir que sentimentos ruins sejam gerados dentro de mim, sentimento de inveja, sentimento de raiva, sentimento de ódio, seja contra quem for. Não, eu não posso permitir, porque isso pode alimentar a minha concupiscência e pode gerar a morte. Sim, morte. No caso de Caim, ele planejou a morte do irmão, chamou o irmão para um passeio, disse: vamos dar uma volta, e planejou a morte do irmão. Aquele sentimento tinha que ser abortado rápido. Aquele sentimento tinha que ser exterminado rápido. Por isso que Jesus escreveu no Sermão da Montanha, disse o quê? Se o teu olho te condena, arranca-o. Isso tem que ser emergencial. Isso tem que ser agora. Não pode deixar para amanhã. É uma cirurgia extremamente importante. Tira, arranca todo sentimento que não vem de Deus, que não glorifica a Deus, que está te envenenando, que está te matando, que está te definhando. Arranca, arranca, arranca. Para quê? Para que você tenha a paz de Deus, a unção de Deus, o poder. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Tem um monte de gente dentro da igreja amargurada, gente, envenenados. Por quê? Porque alimenta isso. E alimenta como? Se auto-justificando. Mas eu tenho as minhas razões. Eu tenho as minhas razões. E é por isso que tem muita gente dentro da igreja doente, sem vida com Deus, não tem fervor, não tem poder, não tem unção, não tem graça. Por quê? Porque está gerando algo muito ruim dentro de si. E Deus está dizendo: aborta, tira isso. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus aí. Tira isso, arranca isso de dentro de você. Volta lá em Tiago. Voltemos lá em Tiago. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Olha o versículo de número 15, diz: depois, havendo a concupiscência concebido, primeiro ela vai ser gerada dentro da gente. E depois ela vai ser concebida. Sendo concebido, dá a luz ao quê? Então o pecado não acontece assim. Aí aconteceu. O adultério não acontece assim, gente. Foi algo que foi sendo criado dentro da pessoa. Foi sendo alimentado dentro dela. Foi sendo esse bebê do mal, foi sendo alimentado. E a gente tem que ter muito cuidado, porque meditando nessa passagem eu fiquei assim maravilhado, porque eu lembrei que uma criança que está no ventre de uma mulher, o que ela se alimenta, vai alimentar essa criança. Cuidado com o que você tem se alimentado. Que possa ser que isso que você tem se alimentado, esteja alimentando este mal, este sentimento, essa raiva, esse ódio, essa frustração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Tem alguém ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Diga glória a Deus. Alimenta não, se alimenta com a palavra, se alimenta na oração, se alimenta com o jejum,
se alimenta com adoração, se alimenta cantando louvores para o Senhor, se alimenta assistindo coisas que edificam, ouvindo coisas que edificam, foge das más companhias, foge da roda de escarnecedores, foge de crente fofoqueiro, foge de crente contendeiro, foge de crente língua grande, anda com quem ora, anda com quem consagra, anda com quem vive em santidade, aborta esses sentimentos ruins. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Senão a gente vai se alimentando de coisas negativas, e vai criando isso dentro da gente, e depois dá a luz ao quê? Dá a luz ao pecado. Eu fui me alimentando daquilo. Fica se alimentando de quê? De pornografia. Fica se alimentando de adultério. Fica assistindo filmes que fazem apologia ao adultério. Fica assistindo filmes que fazem apologia à homossexualidade. Fica assistindo duas mulheres se beijando, dois homens. Aquilo começa, a tua natureza não é boa não, tá? Diga para alguém, cuidado com a tua natureza. Você não é tão forte assim não. Um dia desse eu vi uma mulher, crente da Assembleia de Deus, mais de 25 anos de casada, largou o marido e se apaixonou por uma outra mulher. Tua natureza não é boa não. Se você, não pastor, estou seguro, tu não é tão firme assim não, meu filho. Você que pensa. Confia na tua natureza. Confia nela para tu ver onde ela vai te levar, o que ela vai fazer com a tua vida. Vai te jogar no fundo do poço. Me joga no fundo do poço. Fica assistindo coisa, bestialidade. Fica assistindo. Fica olhando para esses programas onde meninas estão se beijando. Daqui a pouquinho você vai achar algo mais normal e vai começar a ter uma inclinação de curiosidade. E foi assim que o diabo pegou Eva. Na curiosidade. Gostou da fruta? Bonita, né? Mas eu não posso comer dela não, porque Deus disse. Mas Deus não... tem certeza que Deus disse isso? O dia que você experimentar dessa fruta... Pegou na curiosidade, pegou na concupiscência dos olhos. Ela olhava a fruta e ela viu que era boa para comer, porque ela começou a olhar para aquilo com uma certa curiosidade. Como é que será o gosto? Deve ser diferente de tudo, né? Porque ela é diferente de todas as árvores do jardim. Se Deus proibiu, deve ter um gosto muito gostoso. Aí o diabo vem e diz, é delicioso. É delicioso. E aquilo ali, e não pense você, pastor Luciano, não é que a Bíblia está dizendo, pastor Luciano, eu não acredito que aquele diálogo da serpente com Eva foi o primeiro. Não acredito. Eu acredito que houve vários diálogos, até o dia que ela conseguiu. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu tento de novo. Oh, aleluia. Aponta a mão para alguém e diga, cuidado contigo, hein? Cuidado com você. A concupiscência concebida dá à luz o pecado. Depois do bebê gerado, irmão Landinho, dentro da gente, o bebê já está incorporado. Aí vai dar a luz. Não nasce da noite para o dia, um bebê demora cerca de 9 meses para nascer. Nesse sentido de pecado, eu não sei quanto tempo, mas eu sei que foi levando tempo, até que veio dar a luz, até que o fato foi consumado, mas começou sendo gerado dentro da pessoa. O adultério não começa no ato, começa dentro da mente, dentro do coração. Jesus deixou isso no Sermão do Monte bem claro para nós, que a coisa começa no coração. E se tem uma coisa que precisa ser limpa, é o nosso coração. Tem que ser eliminado. A gente tem que abortar sentimentos ruins, pensamentos indecorosos, pensamentos imorais. Isso tem que ser abortado de nós. E eu vou falar como é que a gente faz isso. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado nasceu. E o pecado sendo consumado, o ato vindo em si, vai gerar o quê?
Morte. Morte. A morte aqui nem sempre significa morte física. Pode ser morte espiritual, moral, morte de caráter. O pecado, percebe que Tiago está mostrando. Em nenhum momento ele falou diabo. Você não vê ele falando diabo. Ele está dizendo, cuidado com você mesmo. Cuidado com o que você se alimenta. Cuidado para não criar dentro de você sentimentos e pensamentos ruins que vão te levar a se afastar de Deus. Que vão te levar a desprezar o mandamento de Deus. Que vão te levar a fazer coisas abomináveis. Pastor, eu já estou encerrando. Mas alguém pode me perguntar, pastor, como vencer a tentação? A tentação é muito forte. E se ela vem da nossa própria natureza, a nossa própria natureza é inclinada a pecar, e nós somos tentados às vezes pela nossa própria natureza, como vencer a tentação? Tem alguns textos da Bíblia, não dá para a gente ler, o horário já foi. Em casa você lê Romanos 7. Em casa. Você lê Romanos 7, que o texto é bem longo, não dá tempo de eu falar aqui. Paulo faz uma pesquisa, Paulo faz uma abordagem sobre essa questão de como vencer. Você vai ler Romanos 7 e Romanos 8 em casa. Que é exatamente essa a ideia de Paulo. Como vencer a minha natureza carnal. Como vencer a minha inclinação para o pecar. Quando eu quero fazer o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, aquilo que eu não queria fazer eu faço, aquilo que eu não queria pensar eu penso, aquilo que eu não queria falar eu falo. Como vencer isso? Paulo vai dizer isso em Romanos 7, 8. Vai lá, receita para você, anota aí. Paulo vai falar isso em Romanos 7, 8. Porque o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como vencer isso? Paulo escreve em Romanos 7, Romanos 8. Aí é lindo a abordagem que Paulo fala disso. Aí ele vai dizer, dou graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele começa o capítulo 8 dizendo, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas, para não ficar só para casa o exercício, abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Pastor, como vencer a tentação que é tão forte? Somos tentados a fazer coisas que não podíamos fazer. Somos tentados a falar coisas que não devíamos falar. Somos tentados a olhar para coisas que não deveríamos olhar. Somos tentados a tocar em coisas que não devíamos tocar. Oh, meu Deus. Pastor, como vencer a tentação? Paulo escreve aos Romanos no capítulo 13. No versículo de número 14. Bota na tela aí para a gente, Gabriela, por favor. Romanos, capítulo 13. Acha aí para mim na sua Bíblia. Versículo de número 14. Olha o que diz o texto. Acharam? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Se encham da presença de Jesus, e assim vocês não irão satisfazer os desejos da vossa carne. Pastor, como vencer a tentação? Só tem um jeito. Só tem um jeito. Só tem um jeito. Me ajuda aí, Gabriel. Segura na mão de alguém e diga assim: tem que se encher de Deus. Tem que se encher de Deus. Pastor, para vencer a tentação, o que eu preciso fazer? Pós-graduação em quê? Não. Eu preciso fazer mestrado em quê? Não. Tem que fazer um doutorado para vencer a tentação? Não. O que eu preciso para vencer a tentação? Só tem um jeito de vencer a tentação, que bate toda hora a porta do meu e do teu coração.
que faz convites a nós maliciosos para destruir a nossa vida, a nosso casamento, a nossa comunhão com Deus, o nosso caráter. Só tem um jeito: é se enchendo. Se enchendo. Se enchendo da presença de Deus. É se revestindo do Senhor. Deixa eu falar algo para vocês. Sabe quando é que eu começo a sentir que eu estou precisando me encher mais de Deus? É quando eu sinto que a tentação está muito forte. Quando eu sinto que eu estou sendo fortemente tentado, é como se Deus deixasse em mim um sinal de alerta, dizendo: se encha mais. Porque quanto mais cheio, mais forte, menos a tentação terá força na minha vida. Uma mulher bonita pode passar, eu cheio de Deus, nem vou olhar para trás. Estou cheio da presença de Deus. Se eu estiver fraco, possa ser que eu seja inclinado pela minha natureza a olhar para o corpo belo daquela mulher. Mas cheio de Deus, eu consigo resistir e dizer: não, eu sou do Senhor, eu tenho uma esposa linda, sou servo de Deus, tenho que dar testemunho de crente. Oh, aleluia, tem alguém ouvindo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Se encha de Deus. Isso serve para as mulheres também. Isso serve para nós todos. Para vencer a tentação, tem que ser cheio de Deus, tem que se revestir de Deus, tem que se encher da presença. É por isso que Paulo escreve aos Efésios, diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Mas enchei-vos. Enchei-vos. Pastor, eu estou sendo tentado a pecar, eu estou sendo tentado a trair minha esposa, eu estou sendo tentado a ter um dinheiro ilícito, eu estou sendo tentado a fazer uma coisa errada, eu estou sendo tentado a comer. Pastor, está muito forte, eu não estou conseguindo resistir. A resposta do pastor para você: se encha de Deus, meu filho. Se encha de Deus, minha filha. Bota teu joelho no chão. Se enche da presença de Deus. Pega a palavra, se alimenta, se alimenta, se alimenta. Vem para o culto de doutrina, vem para a escola dominical, vem para o culto de oração, vem para a igreja, vem para a igreja. E quando o pecado chegar, você vai dizer: não tenho nada contigo. É o José, sozinho lá no palácio de Potifar. A mulher de Potifar deu em cima dele: vem cá, rapaz, meu marido viajou para longe, deita aqui comigo. Ele falou: como? O que a senhora disse? O que a senhora disse? Você acha que eu faria tamanha coisa contra o meu Senhor e contra o meu Deus? E ela tenta segurar ele, a força, ele sai, a roupa rasgada, porque a mulher segurou com tanta violência, que ficou um pedaço da roupa de José na mão dela, mas José não teve vergonha de correr. Sai para lá, pombagira do inferno. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo? Não tenha vergonha de correr de ambientes que vão te levar a pecar. Não tenha vergonha de se levantar e sair da mesa. Não tenha vergonha de sair desse ambiente. Não tenha vergonha de dizer para essa pessoa: ei, muito obrigado, mas na minha casa não. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não tenha vergonha de ser crente. Então, fica para nós Romanos 13, versículo 14: mas revesti-vos do Senhor, e não tenhas cuidado, e assim a carne não vai ter poder. Se encha de Deus, Romulo. Se encha de Deus, William. Se encha de Deus. E eu estou falando de tentação, e a gente pode pensar em tentação em diversas áreas. Somos tentados, tem pessoas que são tentadas em uma área e outros em outra. Talvez eu esteja pregando aqui para alguém que a tentação está na área sexual. Outras pessoas não têm tanta tentação nessa área. Talvez a tentação na vida desta outra pessoa seja na área da bebida. Outro na área do cigarro. Outro na droga. Outro no dinheiro.
Cada um de nós tem pontos que são fracos. E nesses pontos que somos fracos, nós só temos uma coisa a fazer: é se encher daquele que nos dá força para dizer não, 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 não. E quando você começar a se sentir inclinado a pecar, saiba de uma coisa: é porque o sinal do combustível do seu ser interior está na reserva, está piscando a luzinha, e Deus está dizendo: para um pouquinho, enche o tanque. Para um pouquinho, enche o tanque. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quando a luzinha começar a piscar, Deus está dizendo: enche o tanque, que tu vai vencer, que tu vai avançar, que tu vai mais além, senão tu vai parar. Fica para nós essa mensagem, fica de pé, vamos orar. Talvez não fosse isso que todos queriam ouvir, mas é o que Deus quis falar conosco nessa noite. Eu quero orar para que Deus venha fortalecer sua igreja, fortalecer os servos de Deus. Hoje você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Coloque a sua Bíblia sobre o banco, põe a mão sobre o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É do coração que saem os maus pensamentos, mas também é do coração, é no coração que Deus enche da presença, do poder dele. Coloque a mão sobre o teu coração. E eu não vou convidar ninguém à frente, porque eu não quero expor ninguém, mas você sabe em que área você tem sido tentado. Talvez eu esteja pregando para alguém que existem áreas ou área da tua vida que você está sofrendo tentações intensas, pesadas. Seja por parte do inimigo, o tentador, ou seja por parte da tua própria natureza, pecaminosa, carnal. Mas você vai orar para Deus aqui hoje. E você vai dizer: Deus, eu quero fazer tua vontade. Você vai dizer como Jesus, quando Jesus nos ensinou a orar: livra-nos da tentação, Senhor. Não nos deixa cair em tentação. Faça essa oração agora. Diga: Senhor, me ajuda a vencer esta tentação, este laço, esta isca. Isto é um laço, isso é uma isca para destruir tua vida. Isso é um laço, uma isca para destruir teu casamento. Isto é um laço, uma isca para destruir tua vida espiritual. Isto é um laço, uma isca para destruir tua comunhão com Deus. Mas hoje você veio aqui na igreja, o Senhor está falando conosco e dizendo: se encha da minha presença, minha filha. Se encha da minha presença, meu filho. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo aí? Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo? E peça a Deus: Senhor, me enche da tua presença, porque eu aprendi nesta noite que somente cheio da tua presença eu vou vencer a tentação, eu vou suportar, eu vou vencer esta tentação que me inclina a fazer um mal, que me inclina a fazer algo que não te agrada, que me inclina a tomar uma decisão que não vem do Senhor. Pai, eu não quero ceder às minhas necessidades, eu não quero ceder às minhas carências, eu quero fazer a tua vontade, o teu querer. Então me enche da tua presença para eu viver uma vida de santidade. Tem alguém orando comigo nesta noite? Uma Fernanda, faz essa oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz para a nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, revista-nos, Senhor, deste poder que vem do alto, que vem do Senhor, Pai, nesta noite, para as nossas vidas, Senhor, para resistirmos, Senhor, tudo aquilo que vem contra a nossa vida para nos derrubar, Senhor. Nos dá esta força, nos dá este poder, nos dá esta graça, Pai, que possamos ter, Pai, a sabedoria certa, Pai, para buscar aquilo que é de Ti, para aquilo que vem do Teu trono, alimentar a nossa alma com coisas boas, Senhor, com a Tua palavra, com a oração, com uma vida santa, com uma vida, Pai, abençoada na Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Esta palavra, Pai, ela é muito importante para a nossa vida nessa noite. Te louvamos, Senhor, te louvamos porque o Senhor é Deus maravilhoso, que nos ama, Pai, e nos alerta, Pai, nos ajuda
ajuda a entender, Senhor, aquilo que o inimigo ele tem planejado contra a nossa vida, para nos destruir, Pai, para acabar com as nossas vidas, Senhor. Mas hoje, aqui nesta noite, Senhor, os nossos olhos foram abertos pelo Senhor, pela Tua santa e bendita palavra, Pai, que nos ajuda a vencer, Pai, que nos ajuda a não cair, Pai, na isca do inimigo, Pai, e sermos mais do que abençoados pelo Senhor, Pai. Oramos assim, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Senhor. Irmão Diácono Carlos, vem fazer a oração agradecendo ao Senhor por essa noite tão bendita, tão maravilhosa. Vamos orar ao Senhor. Irmã Tainã, vem cá, irmã Tainã. Hoje é aniversário da Tainã. Ela está completando mais uma primavera de vida. Nós vamos pedir ao Diácono Carlos que faça essa oração. Sobe aqui, Tainã. Vai orar pelos aniversariantes. Eu fiz ontem aniversário, já ofertei o culto em ação de graças. E a irmã Tainã fez aniversário hoje. O irmão Diácono Carlos vai fazer a oração, já nos despedindo, para Deus nos levar em paz e segurança. E pedindo ao Senhor que abençoe a nossa vida nesse dia. Estenda as mãos para cá, nos abençoe em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus, oramos nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, nesse momento nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, levantamos a nossa voz, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos aniversariantes desse mês, Senhor. Com a Tua graça, Senhor, com a Tua bênção, Senhor, com a Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor, a Tua graça venha sobre essas vidas, Senhor. Continua firmando, Senhor, os pés, meu Senhor da graça, dos aniversariantes, Senhor, na Tua casa, Senhor. Ai, em nome de Jesus, meu Pai, nessa noite nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és um Deus bom, Senhor. O Senhor falasse conosco nessa noite. O Senhor tem nos orientado, Senhor. Na Tua casa, Senhor, não tem faltado palavra, Senhor. Tu és um Deus que fala. Tu és um Deus que exorta. Tu és um Deus que orienta, Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai, receba a nossa gratidão, Senhor. Receba, meu Pai, nessa noite a nossa gratidão, meu Pai querido, Pai amado, pelo Teu zelo. Como o Senhor tem nos orientado, como o Senhor tem falado conosco, tem nos ensinado como nós devemos viver, como nós devemos ter uma vida santa, meu Pai, na Tua presença. Pois a Tua própria palavra diz: sede santo que eu sou santo. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós temos visto, Senhor, nesses últimos dias, que podemos viver de qualquer maneira. Mas quando a Tua palavra é explanada, nós percebemos, Senhor, que não é dessa forma, não. Não é dessa forma, Senhor. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque aqui o Senhor tem orientado, aqui o Senhor tem falado conosco, meu Pai. Agora, Senhor, nos leve, Senhor, de volta aos nossos lares, Senhor, debaixo da Tua mão santa e poderosa. Nos conceda uma noite, Senhor, abençoada na Tua presença. É a oração que Te faço, papai, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. Que bom, né? Estenda as tuas mãos, quantos receberam a palavra de Deus? Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam: e a vitória é nossa. Deus abençoe a todos, tenham todos uma noite muito abençoada.